Ó Senhor Jesus, amém. Irmão, nós precisamos de, isso que a irmã estava compartilhando aí, nós precisamos tomar consciência disso, que se o Senhor está aqui, nós precisamos de conversar com Ele como um grande amigo, porque Ele é o que edifica a igreja, Ele é o que nos colocou aqui e falou que a igreja é o corpo dEle. E Ele, como cabeça, Ele quer falar com a igreja. Isso é algo maravilhoso. Só que muitas vezes nós esperamos que um irmão fale, mas o que o Senhor está falando no seu coração é o mais importante, tá, irmãos? Não é o que um irmão dá na frente ou outro irmão compartilha, mas é o que o Senhor planta em nós. Isso é que vale. Para o Senhor é isso. Nós vamos dar conta de toda a palavra que ouvimos. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos juntos para compartilharmos a vida que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui como o teu corpo, não queremos estar aqui como indivíduos, mas como uma só pessoa, uma pessoa agregada um no outro. Senhor Jesus, por isso nós agradecemos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo sangue derramado, por isso, Senhor, sonda o nosso coração. Tira de nós todo aquele impedimento do Senhor fluir em nós, para que a igreja seja única e uma no falar do Senhor. Senhor Jesus, então nos entregamos a Ti, Senhor, para que a Tua palavra possa passar através de nós. Então nós colocamos nós como instrumento para o Senhor usar. Então, Senhor, não queremos falar aquilo que pensamos ou achamos, mas aquilo que o Senhor vê a nossa necessidade. Louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus, ontem nós começamos a falar sobre o rio que rega o jardim de Deus. Nós sabemos que esse jardim de Deus era onde Ele plantou todas as árvores, boa para agradável aos olhos e boa para se comer. Mas sabemos também que ali teve uma árvore que não era para se comer dela, não era para entrar naquela esfera. E foi exatamente a preferência do homem. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós queremos limpar dessa contaminação que houve lá no início. E no Velho Testamento nós não vemos a palavra perdão, vemos a palavra crer. Mas hoje nós temos que perceber o seguinte, que o Senhor quer que nós cremos na palavra dEle, para nós vermos Ele. Foi o que Ele falou, nós terminamos ontem falando sobre a irmã de Lázaro, que ele estava morto, não é isso? E as irmãs começaram a dizer, Senhor, tem 4 dias que ele morreu, tal. Aí o Senhor falou assim, se creres verás a glória de Deus. Mas muitos de nós às vezes pensamos que a glória de Deus foi a ressurreição de Lázaro. Não, nós vendo a ressurreição dos outros é que nós estamos vendo a glória de Deus. Mas nós pensamos que é só nós falarmos a palavra de Deus, nós lermos isso, fica de uma forma assim meio distante de nós. Mas o Senhor falou, o apóstolo Paulo chegou a dizer para nós que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando você fala com alguém, você percebe que houve uma ressurreição e ele tocou no Senhor, ele foi como Lázaro, irmão, ressuscitou, ele ganhou vida, não é isso? Os irmãos entendem isso? Quando alguém ressuscita, eles não ficaram cheios de alegria quando Lázaro ressuscitou? Então hoje, nós também quando vemos que uma pessoa ganha a essência da palavra de Deus, vamos nos alegrar também. Amém? Senhor Jesus, vamos pegar um pouco da história, porque o que interessa para nós hoje nós cantamos alguns hinos, falando sobre o fluir. Deus, ao mesmo tempo que Ele é Jesus, é o homem, é a palavra, Ele também é água, não é isso? Quem beber dessa fonte, essa fonte que era Ele, a água que eu lhe der, mas Ele deu água mesmo, física?
Foi o que o Neiva estava falando. Ele deu água física para aquela mulher? Deu, irmão? Não deu. Mas o que ele deu para aquela mulher? A palavra. Então, quando a palavra entrou nela, ele falou assim: quem beber dessa água, dessa palavra, o que vai acontecer com ele? Vai fluir rio para a vida. Então, quando nós começamos a ganhar esse fluir de Deus dentro de nós, nós começamos a caminhar para a vida eterna, mas uma vida totalmente envolvida com Deus. Veja que aquela mulher saiu dali tão com essa palavra tão viva dentro dela, que ela só disse: conheci um homem, e convenceu uma cidade inteira. Hoje, às vezes, nós não pregamos o Evangelho e fala que conhecemos um Deus, e esse Deus vive em nós, mas nós chegamos e começamos a conversar outras coisas, não sobre a palavra real do Senhor. Mas então nós precisamos de entender o seguinte: quando você ganha, realmente o Senhor te atrai, e Ele coloca a vida dele dentro de você, talvez num determinado momento, você acha que é coisa de só menos. Mas se nós olharmos a história da vida de um apóstolo do Senhor, ele fez uma coisa que nós não sabemos exatamente. Você sabia que João, ele foi exilado ou colocado preso, como é que a gente quiser falar, numa ilha chamada Ilha de Patmos. E nessa ilha, ele ficou não sei quanto tempo lá, mas ele tinha dentro dele a história que Deus tinha colocado, irmão. Não é porque você está num determinado lugar que você vai dizer: não, eu não estou reunindo, estou fora. Não, o Senhor colocou uma história dele dentro de você. E o João tinha essa história. E nós vamos saber por que ele estava preso ali. Por que às vezes nós estamos aprisionados em alguma situação. Apocalipse, vamos ler só esse versículo aqui, para nós entendermos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Amém? Eu, João. Está difícil achar, irmãos? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Jesus, né? Senhor Jesus. Aí nesse período, ele não tinha mais, acho que não tinha reunião, ele estava isolado lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, irmão, nós às vezes, nós estamos assim achando que estamos isolados, mas o Senhor está falando com você. Creia nisso, irmão. Creia que o Senhor fala com você. Senhor Jesus. O desejo de Deus no Velho Testamento, ele sempre tinha interesse de encontrar alguém que fazia a vontade dele. Para nós entendermos mais disso, vamos ler alguns versículos lá em Salmo 46. Aqui em Salmo 46, versículo, vamos ler, Senhor Jesus, do 1 ao 5. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não tememos, ainda que a terra se transforme e os montes se afastem do seu mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na tua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará. Vamos ler de novo os versículos 4 e 5. Há um rio
cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde amanhã, antemanhã, quer dizer, de começar a raiar o dia, daí para frente o Senhor toma conta. Aqui, irmão, está falando que o Senhor está no meio das moradas, está certo? Não é que está escrito aí ou está diferente? Vê aí no versículo, nas moradas do Altíssimo, lembra? Os irmãos têm oportunidade de até ligar com um versículo que fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra disso? A casa de Deus, então, é a igreja, pelo que ele está falando aqui, não é? Entenderam assim? E mesmo que tudo aconteça, o mar, terremoto e tudo, mas o Senhor está cuidando de nós, irmão. O Senhor cuida de nós. Senhor Jesus. Mas aqui, Deus está prometendo que faz isso, que Ele está junto. Se você ler o capítulo 101, versículo 6, Senhor Jesus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Eu ando no reto caminho, esse me servirá. Então nós cantamos um hino que o Senhor precisa nos fazer o que conosco? Desentulhar, né? Que Ele não jorra, que Ele está impedido. Quer dizer, se Deus não consegue cuidar de nós, é porque tem alguma coisa impedindo. Toda vez que isso é particular, até o Diogo estava falando que ele sabe o problema dele, eu também sei, mas tem coisa que você ainda não entendeu, que você fez errado. Você não entendeu, mas tem que perguntar ao Senhor: Senhor, estou agindo de acordo? É a sua vontade? Ou então, quando vem um problema, você: Senhor, por que esse problema? Por que aconteceu isso comigo? O Senhor tem a resposta. Eu não tenho, irmão, nem o médico tem, mas o Senhor tem. Vocês creem nisso? O Senhor tem a resposta. Você está enfrentando problema? Pergunta ao Senhor. Porque se você é morada dele, quem manda em você? Não é o Senhor? Se é o Senhor que manda, então por que você está agindo diferente? Então é porque você está barrando o Espírito de falar com você. Você não aceita. Às vezes o Senhor manda você passar por um lugar, você passa por outro. A gente tem que temer o Senhor. Até mesmo quando, eu até comento isso com a Lia, que é a minha companheira que está sempre junto comigo. Ó, nós temos que fazer isso. Se não está de acordo com a vontade do Senhor, eu inclusive falo com o Senhor a seguinte coisa: se não for para fazer isso, o Senhor pode tirar até a minha vida. Eu não quero dar valor à minha vida. Minha vida não pode desafiar Deus. Eu não posso desafiar Deus, porque se eu sou morada dele, quem manda dentro de mim é Ele. Agora, existe uma questão que nós precisamos de entender, irmão. Eu permito que Deus manda em mim? Ou tem tanta coisa, filho, filha, genro, neto, manda em mim? Não, quem manda é o Senhor. Você tem que deixar de amar a sua esposa, seu filho? Não, mas o Senhor é em primeiro lugar. Até a gente fica observando, né? Às vezes tem pessoas que ela coloca determinadas coisas acima da vontade de Deus. Mas nós temos uma necessidade. Qual é a necessidade? A necessidade de vir a Deus em todas as coisas. Vamos ler um versículo em Isaías 66. Isaías 66. Senhor Jesus, versículos 1 e 2. Acharam? Assim, quem falou isso? O Senhor. Então vamos ver o que ele falou. A terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Por quê?
coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que crê na minha palavra. Vamos ler de novo os 2? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido espírito, que treme na minha palavra. Às vezes o Senhor fala conosco e nós somos desobedientes, irmãos. O Senhor fala conosco e nós não trememos, nós não tememos o Senhor. Não é isso que acontece conosco? Aí você lê a Bíblia, você ora, o Senhor te dá uma visão, uma intuição que é do Espírito, e você não está nem aí. Não, Senhor, mas eu já orei ao Senhor e vou fazer isso. Eu conheci gente que fala assim, ele tem um sentimento almático e fala assim, eu orei ao Senhor, Senhor, aprova meu casamento, aprova minha compra, aprova minha viagem, eu estou indo, Senhor. Quer dizer, o Senhor aprova o que eu faço ou Ele aprova o que Ele quer que eu faça? Vocês entendem isso, irmão? O Senhor vai aprovar aquilo que Ele quer que você faz. Mas você pediu ao Senhor para Ele pôr empecilho para você não ir? Não. Você, Senhor, eu vou viajar para os Estados Unidos, aprova a minha viagem, Senhor, já comprei até a passagem, estou indo. Mas você não pediu ao Senhor se vai viajar, se o Senhor aprovou. Irmãos, isso precisa estar dentro de nós. O que o Senhor fala assim? Vamos entender esse versículo aqui, no final dele. O aflito e o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Mas você quer que Deus treme da sua opinião? Muitas vezes acontece isso. Senhor Jesus, irmão, nós temos muita coisa que entender que Deus, a vontade dele é relacionar com o homem. Vocês entendem isso? Sim. A vontade de Deus é relacionar com o homem. Não importa que tipo de homem, mas Ele quer mostrar que Ele é Deus. Não importa. Às vezes nós fazemos exceção de pessoas, mas Deus tem a vontade de relacionar com o homem. Então agora, quando Deus nos chamou para sermos um com Ele, com a palavra dEle, então nós temos que nos preparar, irmãos. Precisamos nos preparar para ter essa comunhão com Deus da maneira dEle, não da nossa maneira. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos tornarmos o que o Senhor quer que Ele fala lá até que Salmo, né? Sobre a noiva, né? A noiva, ataviada. Em Apocalipse 12 fala de uma noiva que desceu do céu querendo dar a luz, gritando para dar a luz. Você lembra disso? Mas em Salmo também fala que tem uma noiva. Essa noiva, ela está fazendo o quê? É a noiva do Cordeiro, ela está sendo ataviada. Mas aí, depois de ela ser vestida, ela precisa de alvejar. Alvejar, porque todo cristão, ele foi vestido de Cristo. Vocês acreditam nisso? Foi. Mas ele precisa alvejar. Alvejar a roupa, porque nós chegamos à igreja, ou para reunir, cheio de problema, cheio de complicação. Não pensa que você chega aqui, achei um grande lugar, agora é o lugar. Não. Os irmãos que estão aqui podem dar testemunho disso. Você não chega aqui e vai sendo recebido com 1000 flores, maravilha. Ele pode achar uma maravilha, mas na hora que a palavra chega nele, ou que as coisas vão chegando perto dele, ele começa a falar, espera aí, mas não era para fazer isso, não era para fazer aquilo, agora é assim. O irmão me contou uma coisa que eu até nem estava sabendo de que um irmão foi reunir num determinado local, chegou lá, houve uma conversa atravessada de uma irmã lá, e o irmão parou de reunir. Quer dizer, o irmão não teve condição, habilidade, né, para resistir isso. E você pensa que aqui não tem também, não? Tem, pode ter também.
A gente enfrenta isso, irmão, da maneira do Senhor dá para a gente. Certa vez, uma pessoa chegou perto de mim e falou comigo assim: Júlio, não, irmão Júlio, né? Irmão Júlio, você, me falaram aí que você falou isso. Eu falei que eu tinha falado uma opção de coisa. O que os irmãos acham que eu falei com ele? Eu falei isso? De jeito nenhum, eu não falo umas coisas, eu falei isso. O que eu falei com ele? Você acreditou, irmão? Acreditei. Eu falei, então, está resolvido. Eu vou falar o quê? Eu vou discutir, querer provar que eu estou certo, que ele está errado, que ele está errado e eu estou... Falei, você acredita nisso mesmo? Então tá bom. Não falei mais nada. Irmão, nós não temos que convencer ninguém de nada. Jesus é que tem que convencer as pessoas, chegar no coração deles. Mas então, o que acontece? Quando nós estamos na vida da igreja, nós chegamos aqui com a roupa que nós chegamos, com o vestimento que nós temos. Nós queremos trocar de roupa, claro, mas aí vem o problema das costuras, né? Desses ajustes também. E esses ajustes é que dói. Já houve irmão que falou comigo uma vez o seguinte: falou, irmão, você tem que calar a boca, você não pode falar na igreja mais, você não pode nem orar mais. E eu orava, mas não orava com eles, não. Eu só orava: Senhor, não me deixe eles expulsar daqui não, Senhor, que é o único lugar que eu encontrei que tem a sua palavra. É o único lugar, porque eu buscava, eu queria encontrar esse lugar. Eu não quero que me expulsem daqui não, Senhor, não deixe eles me expulsar não. Mas os irmãos chegou a mandar eu calar a boca, que eu tinha um passado pior do que o do Paulo, que o Paulo chegou e falou assim: eu sou, como é que é? Eu sou o pior de vocês. E eu era pior do que o pior. Agora, tem alguém que chegou aqui que era o melhor? Tem? Irmão, não tem, irmão. Nós estávamos mortos. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei calado, eu orava para esses irmãos. Eu orava. Nenhum desses irmãos praticamente reúne mais. Outros enfrentam as dificuldades, mas eu não torci nunca para eles assim. Fizeram reuniões. Você pensa que foi uma coisa simples? Fizeram uma reunião para me tirar eu de qualquer coisa que eu fosse falar na igreja. Juntaram alguns irmãos aí, falaram que eu estava totalmente errado. Isso sabe por quê, irmão? Eu vou dizer para os irmãos. Nós líamos um livro do irmão Lee, e nesse livro tem um capítulo que ele falava exatamente da minha situação, que eu vivia antes. Aí quando ele ler aquele capítulo, eu falei assim: vamos ler no livro. Quando chegou nesse capítulo, eu não vou nem citar o livro, porque os irmãos já devem conhecer que é do irmão Lee, ninguém está lendo mais o irmão Lee, né? Mas aí quando chegou nesse capítulo, eu pensei comigo assim, o Senhor falou comigo: ó, eles vão ver você aqui nesse capítulo. E foi dito e feito, irmão. Primeira reunião que teve, Paulo Júlio. Pau, mas não é pau, não é cabinho de vassoura, não, foi cacetada mesmo. Irmão, nós somos de reunir, porque pelo que está escrito aqui, você não tem condição de... Você entendeu, irmão? Agora eu falei que não, eu sei, irmão, eu sei também, eu também conheço a palavra, eu vou... Não, irmão, eu fiquei quietinho na minha. Irmãos, a igreja é um lugar de costurar a nossa vida. Agora não costura com... A gente fala costurar, mas no sentido de machucar a sua alma, destruir você. E eu saía, irmão, às vezes com os irmãos, eu carregava eles, só eu que tinha carro nessa ocasião. Eu carregava os irmãos calado para todo lado. E eles mandaram eu calar a boca. E eu pegava eles e levava eles para a reunião. E lá eu ficava calado. Você entendeu, irmão? Entendeu? A situação não é tão simples assim, irmão. Quando nós falamos que o Senhor quer edificar a igreja dele, mas é edificar com a palavra dele, para nós vivenciarmos o que ele quer de nós. Eu nunca fiquei contrariado com esses irmãos. Nunca fiquei aborrecido com eles. Hoje eu encontro com eles, converso com eles,
como se nada tivesse acontecido. E acho que nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Se o irmão chegar aqui e falar, irmão, eu sempre fui muito bem tratado na igreja, é a melhor coisa. Não, irmão, então você ainda vai precisar costurar a sua roupa ainda. Você ainda vai precisar ajustar a roupa sua. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmão, muitas vezes nós queremos uma igreja que é conveniente ao meu viver. Um lugar onde ninguém me aborrece, ninguém me fala nada, ninguém me critica, e eu sou o fulano, deixa o irmão, deixa ele. Não deixa não. Porque se você vier para a igreja, se a palavra chega, ela vai te cortar. Houve situações que o irmão começou a reunir, a palavra veio, e ele era uma pessoa cheia de problema, e ele não suportou, e falou, eu não consigo reunir aqui. Mas era o lugar dele ser tratado, ele não quis. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. No início, irmão, da igreja, em Atos, logo depois que a igreja foi edificada ali em Atos, no início, né? A igreja tinha um viver que parecia maravilhoso, não parecia? Muito bom. Todos os irmãos elogiam o princípio da igreja. Mas aí, o Senhor teve uma conversa com eles antes, e vocês vão pregar o evangelho, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até com o fim da terra. Mas eles tinham vontade de sair dali? Não tiveram vontade. Então o que acontece? Eu quero o Senhor, mas eu quero ficar em Jerusalém. Em Jerusalém. Não foi o início? Parece que foi muito bom. Ali eles traziam as coisas de comida, colocavam para as pessoas tomar conta, para os apóstolos e tal, e parecia que estava tudo. Mas aí surge o seguinte: havia um falar do Velho Testamento que eles não queriam se desprender dele, porque apesar de tudo, se nós lermos os 4 evangelhos, tem algumas linhas lá que nos dá a entender que o Senhor Jesus falou para nós. Nós vamos desenvolver isso aqui, se Deus quiser. Mas ali, eles pegavam o Velho Testamento e falavam que eles eram a melhor nação que tinha, não misturava com ninguém. Aí o Senhor manda o Pedro ir pregar na casa do Cornélio, e teve uma luta muito grande para Pedro sair e pregar na casa do Cornélio. Já é depois do capítulo 8 de Atos, que já teve uma perseguição, e foi aquilo lá, e ele chega e vai dar testemunho. Olha, vocês sabem que eu não podia, até que levar umas pessoas para ser testemunha. Ali, irmão, estava muito bom, mas já começou a apertar, porque havia algum conhecimento nas pessoas que eles não queriam liberar-se daquilo. Mas aí, o que acontece? E o Senhor já tinha falado isso. O Senhor já tinha falado isso, que ia acontecer isso. Em Mateus 28, quando o Senhor terminou o capítulo 28 que ele falou, ele tinha morrido, ressuscitado, ele falou, ide, como é que ele falou? Ide, o versículo 18, não é isso? Ide, portanto, fazer discípulo, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. e aí? Ele, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. diz que eu estou convosco e até. Então eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa para eles, não tinha? Mas qual que era a função deles? Ensinar todas as coisas que o Senhor tinha ensinado. Mas eles foram ensinar o quê? Quem saiu de Jerusalém foi ensinar o quê? O que Moisés tinha falado. Não foi isso? Mas o Senhor havia falado com eles, porque eles tinham que sair pregar o evangelho do reino, do governo de Deus. Mas Jesus avisou para eles, falou assim, no capítulo, vamos voltar no próprio Mateus mesmo, Senhor Jesus, capítulo 21, volta aí, que os irmãos vão entender isso aí. No capítulo 21, versículo, Senhor Jesus, 43. Portanto, vos digo,
que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produza os respectivos frutos. Os respectivos frutos. O que eram os frutos que o Senhor queria? Que eles saíssem para pregar o Evangelho. Mas eles tinham um problema com isso. Se eles não saíram, o Senhor teve que levantar um outro apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Mas aí nós olhamos que o apóstolo Paulo também ele teve algumas dificuldades. Por que ele tinha dificuldade? Porque ele também gostava de Jerusalém. Ele amava Jerusalém. Vamos ler em Atos, capítulo 21. No capítulo 21 de Atos, o Paulo dá um testemunho da conversa que o Senhor teve com ele. E nessa conversa, ele quis provar para o Senhor que eles sabiam quem ele era. Está vendo, irmão? A justificação. Ele quis provar para o Senhor que lá na Judéia eles sabiam quem ele era, o que ele fazia, e ele queria provar isso para quem? Para os apóstolos. Olha que coisa. Ele queria provar para os apóstolos que eles sabiam quem ele era e que ele foi convertido e tal. Então aí mostra que a lei, a vontade do homem, a palavra que Deus coloca no homem é diferente das que são legais para nós. Então aqui no capítulo 21 de Atos, não, 21, 22, perdão, irmãos, é 22, versículo 17, aqui fala, tendo eu voltado para onde? Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Então, o que o Paulo ia fazer? Ele ia para o templo orar, ele achava que ali era o lugar que deveriam, porque eles iam para o templo todo dia e tal, até depois o Senhor destruiu o templo, né? Falou que ia destruir aqui. Ele ia para o templo, aí ele falou assim, e vi aquele, o que ele falou? E vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Percebe? Percebe aí? Se lá eles não estavam aceitando o testemunho dele, os próprios apóstolos, porque lá quem tinha lá que ele ia dar testemunho, que ele ia falar, ele estava no templo, eles não iam no templo, não fizeram cura no templo, os apóstolos, mandou o coxo andar, quem ia para o templo era eles, e eles não vão aceitar seu testemunho. O testemunho que você deu é diferente, eles não vão aceitar. Irmãos, isso aqui é o homem que Deus tinha levantado, e o Senhor falou com ele, vai para longe. Aí ele falou assim, eu disse, Senhor, aí ele começando a justificar, eu disse, eles bem sabem quem eu encerrava em prisões e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Então ele falou assim, eles sabem, Senhor, que eu fazia isso, mas agora eles vão ver que eu mudei de vida. Eles vão ver isso, que eu mudei de vida. Aí ele continua, quando se derramava o sangue de Estevão, ele lembrou a tua testemunha, eu também estava presente, consentia isto, e até guardei as vestes dos que o matavam, quer dizer, para não sujar de sangue. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, para os... Então o Paulo é o nosso apóstolo. Paulo é o nosso apóstolo. É ou não? Ele foi enviado para os gentios. E os outros foram enviados para os gentios? Não. Eles não saíram. Eles queriam ficar em Jerusalém, obedecer à lei. Eles perguntaram até para o Senhor Jesus, Senhor, é tempo de resgatar o reino de Israel? Senhor falou, quanto a esse negócio de tempo, não compete a vocês saber. Isso é meu Pai que vai fazer com vocês. Mas para nós o Senhor está falando, até dando sinal de Israel. Quando vê a figueira brotando, sabei que está próximo o verão. Irmãos, creiamos que esse fluir que Deus falou
com a palavra dele, chegou até nós. E se chegou até nós, para nós vivenciarmos isso, irmão. Não é para nós vivenciarmos ideais, nem pensamento de ninguém. Graças a Deus que essa palavra chegou até nós. Mas ela chegou até nós porque o apóstolo Paulo foi o apóstolo que o Senhor enviou para nós, mesmo ele amando muito Jerusalém. Chegou um tempo que o apóstolo Paulo voltou para Jerusalém e eles falaram: Saulo, não vai lá não, Paulo, não vai lá não, porque eles vão pegar você e vão te dar uma surra, vão bater em você, vão te prender. Pegou o cinto dele, até falou: vamos prender você dessa maneira. Ele falou: eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Mas acontece que o Senhor não queria matar Saulo assim. Ele sabia que Saulo amava o Senhor, e ele deixou ele viver até ele ser realmente morto. Mas não foi isso aí, né? Senhor Jesus, se os irmãos quiserem saber uma receita para a igreja hoje, para nós na igreja, o capítulo 14 de Romanos é a receita para a igreja. Até tem um versículo no capítulo 14, versículo 7, que o irmão usou ele. Senhor Jesus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então, se você vive para si, ou morre para si, então está fora do propósito de Deus. Nós temos que estar no propósito do Senhor. Senhor Jesus. Agora vamos chegar no que o Senhor fez, né? Ele morreu na cruz e aparece para nós sangue e água. João viu, né? Irmão, isso aqui, muitos irmãos tentaram explicar isso. Eu já vi irmãos que você considera às vezes irmão, mas não vamos discutir que o irmão entendeu não. Mas aqui eu pergunto para você: sangue tem água? Tem ou não? Então sangue tem água, água tem sangue, não tem? Mas ele viu sangue e água. Estava separado ou não estava? Tinha que estar separado, não estava? E ele viu isso. Eu vou falar uma coisa, mas que eu entendo assim. Ele viu sangue e água. Quando Jesus falou assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior rios de água. Então o que João viu lá na cruz? Vai, meu irmão, pensa aí um pouco. Veja só, o Senhor falou assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior de água viva. Mas o João viu o que lá? Tá certo? Eu não vou falar mais não, os irmãos têm que pensar nisso aí, irmão. Porque o João viu isso lá. Aí eu perguntei para os irmãos: vocês já viram sangue e água separado de uma pessoa? Sangue e água separada? Não, escorrendo, sangue e água separada. Junto? Não, junto eu também já vi. Eu falo separado. O João viu sangue e água. Não foi que ele viu? E água. Então são duas coisas. Ele viu duas coisas separadas. E quando ele fala, não, vamos pensar nisso. Quando ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. E ele falou para a mulher samaritana o quê? Vamos pegar essa água, mas nós temos que pegar. Tem um rio lá do Éden, né? E tem um rio agora. Vamos lá. Os irmãos não conseguiram pensar mais nada? Aquela mulher lá: a água que eu lhe der, será nele? E o que aconteceu com a mulher? O que aconteceu com a mulher samaritana? Ela se tornou um rio? A palavra dela se tornou um rio, não foi? O que aconteceu então? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Vamos lembrar um pouquinho do Ezequiel, irmão. Ezequiel 47 fala o quê? A água também. Tem um rio lá, ele pegava no tornozelo, não pegava? Não era no tornozelo, depois foi subindo, artelho e tal. Aí daí a pouco o que aconteceu? A água tomou conta, tinha que nadar nele. E aonde esse rio passava, o que acontecia? Vida. Então esse rio para dar vida. A palavra do Senhor é a mesma coisa ou não? Então se a pessoa, se ele consegue navegar ainda, se ele não consegue, está todo mergulhado nisso aí, ele não consegue, não vai dar vida. Senhor Jesus. Não pegaram nada, né, irmãos? Senhor Jesus. Mas amém, irmãos. Vamos lá. Então agora, para nós concluirmos, irmão, vamos ler Efésios. Eu não vou falar com os irmãos, porque senão eu posso causar até um tumulto. Mas eu vou deixar isso aí, tá bom? Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs debaixo dos pés, e para ser o cabeça, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, todas as coisas, tudo enche. Agora, quando você lê esse versículo aqui, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Aí eu pergunto para os irmãos, mas como é que é colocar as coisas debaixo dos pés? Todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Todas as coisas estão debaixo do domínio dEle. Não é isso? É no domínio dEle. Mas Ele, todas as coisas, que é tudo que se refere ao Senhor, está debaixo do domínio dEle. E Ele deu isso para a igreja. E a igreja tem essa condição de expressar o Senhor, de fazer, porque é o corpo dEle. Mas tem um versículo que muitos irmãos entendem diferente. Eu vou ler só para encerrar aqui, para os irmãos verem. Romanos 16, versículo 20. Que é isso mesmo. Senhor, tem misericórdia. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo Satanás. A graça. Nós não somos o corpo de Cristo? Entenderam agora, irmão? E Efésios, o irmão falando aqui, explicando o que é isso. Onde o Senhor anda na terra? Pelo corpo, pela igreja. Debaixo dos vossos pés. Irmão, eu não sei se eu falei algo a mais ou a menos aqui, mas é o que o Senhor me deu. Sabe, irmãos? É o que o Senhor me deu essa noite. Eu espero que, se os irmãos não entenderam, o Senhor busca para o Senhor, porque eu não tenho como explicar isso mais. Você entende? Eu só gostaria que os irmãos aprofundassem um pouquinho na visão do que João viu, quando o Senhor foi lancetado. Certo? E aí o Senhor vai deixar a gente com a dúvida para casa? Oi? Não. Não, não é dúvida, não. Mas não é enigma. O João viu. Eu falei com você, o João viu.
viu água. Você já viu água de longe, assim, escorrendo? João estava perto, não estava? Mas é separado do sangue. E o Senhor Jesus, agora vou forçar mais uma vez para os irmãos começar a entender. E o Senhor falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior irão. A palavra que eu falo são espírito e são vida, não são? Mas quando ele falou com a mulher samaritana, ele disse para ela que ela, se ela bebesse da água que ele dava, peraí, será que é a mesma água que escorreu na cruz? Aí, agora os irmãos podem pegar, entendeu, irmão? Não escorreu, ele falou: a água que eu lhe der tornará nele um rio a jorrar para a vida eterna. Não foi o que ele falou? Foi ou não foi? Mas que água ele deu para ela? O que ela fez para chegar lá e falar tudo aquilo lá? Convencer as pessoas. Como é que é, irmão? Amém! Oh, Senhor Jesus! Você falou isso? Ah, irmão, tem que falar alto. Porque o que eu entendi que ela viu a própria fé. Própria fé. Não tem outra coisa que ela pode ter visto, não, irmão. A fé, ela bebeu a água, a fé que ela teve. E o João, quando viu água, e o Senhor também falou que a água que ele dá jorra, e o que ele colocou dentro de nós não é água viva? É ou não tem? Jesus é o Senhor, irmão.